Artigo 137 da Constituição Federal, nosso assunto agora é o estado de sítio. Nós falamos sobre o estado de defesa e vamos falar sobre o estado de sítio, diferenciando do estado de defesa. Então, o presidente da República, ouvido o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Mesma coisa, Conselho da República e Conselho de Defesa Nacional. Ele poderá o quê? Solicitar ao Congresso Nacional. Primeira diferença. No estado de defesa, o presidente decretava, depois remetia ao Congresso Nacional para aprovar ou não. Aqui no estado de sítio, o presidente da República solicita ao Congresso Nacional a autorização para decretar o estado de sítio. Aqui, primeiro o Congresso Nacional, depois o presidente. Lá no estado de defesa, o primeiro presidente decretava, depois que ia remitir, período de 24 horas, ao Congresso Nacional. Aqui ele solicita, o Congresso Nacional autoriza, aí sim ele manda brasa. Decreta o estado de sítio nos casos que veremos agora. 1. Comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia da medida tomada durante o estado de defesa. Primeiro caso é dividido em duas partes. Comoção grave de repercussão nacional. Eu falei lá no estado de defesa que era localizada, era em locais propriamente determinados. Vamos voltar lá no estado de defesa para você ver isso. Olha, em locais verde, em locais restritos e determinados. Aqui estado de defesa. Retornando para o estado de sítio, nós temos aqui comoção grave de repercussão nacional. Repercussão nacional não mais localizada. Ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia da medida tomada durante o estado de defesa. Então, 30 dias, estado de defesa, mais 30 dias, estado de defesa. Não deu certo? Estado de sítio. Aí agora, a partir de 60 dias, estado de sítio. 2. Declaração de estado de guerra ou resposta armada ou resposta à agressão armada estrangeira. Este é o segundo caso. Guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Parágrafo único. O presidente da República, ao solicitar autorização para decretar o estado de sítio ou sua prorrogação, relatará os motivos determinantes do pedido, devendo o Congresso Nacional decidir por maioria absoluta. Da mesma forma, ele deve justificar. Aqui ele vai relatar os motivos determinantes. Qual? O inciso 1 ou o inciso 2, porque ele está solicitando o estado de sítio. Artigo 138. O decreto do estado de sítio indicará sua duração, as normas necessárias à sua execução e as garantias constitucionais que ficarão suspensas, e depois de publicado, o presidente da República designará o executor das medidas específicas e as áreas abrangidas. Vamos entender? Primeira coisa, o decreto do estado vai haver o decreto do presidente, depois da autorização do Congresso Nacional. Vai indicar a sua duração. Nós veremos que há diferenças. Quando for o caso do inciso 1, por exemplo, comoção grave de repercussão nacional, então 30 dias, prorrogável por mais 30 dias, por mais 30 dias, como nós veremos. E ainda as normas necessárias à sua execução, quais serão as medidas necessárias para que haja execução desse estado de sítio, quais as forças, quais as tropas, qual a maneira que será feito, e as garantias constitucionais que ficarão suspensas. Observe que também no estado de sítio, assim como lá no estado de defesa, garantias constitucionais ficam suspensas. E ainda as áreas abrangidas. Parágrafo 1º. O estado de sítio, no caso do artigo 137, inciso 1, não poderá ser decretado por mais de 30 dias, nem prorrogado de cada vez por prazo superior no inciso 2. Poderá ser decretado por todo o tempo que perdurar a guerra ou agressão armada estrangeira. Tranquilo isso aqui. Então, o 137.1, olha aqui, comoção grave ou repercussão nacional, ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia da medida tomada durante o estado de defesa. Aqui, o que pode acontecer?
30 dias, mais 30 dias, mais 30 dias, mais 30 dias. Sempre a prorrogação é por 30 dias. 30 dias indefinidos. Já está com 90 dias. Existe ainda a comoção grave? O presidente vai lá, solicita mais 30 dias de estado de sítio. Perdurou esses 30 dias, não solucionou? Mais 30 dias, 30 mais 30 mais 30, sempre havendo a solicitação a cada 30 dias. Agora, no segundo caso, é o período enquanto durar a guerra ou a resposta armada estrangeira. Então, durante todo aquele período, será, então, estado de sítio. Isso que está dizendo aqui no parágrafo 1º. 30 dias, prorrogado por mais uma vez, pelo máximo de 30 dias, e no 2 poderá ser decretado por todo o tempo que perdurar a guerra. Não confunda estado de defesa com estado de sítio. No estado de defesa é só 30 mais 30. Encerrou, não pode mais. Estado de defesa, 30, 30, 30, 30 indefinidamente. Se for o inciso 1. Se for o inciso 2, é durante todo o tempo que durar a guerra. Não precisa dessa prorrogação de 30 mais 30. É todo aquele período. Continuando, parágrafo 2º. Solicitada autorização para decretar o estado de sítio durante o recesso parlamentar, o presidente do Senado Federal, de imediato, convocará extraordinariamente o Congresso Nacional para se reunir dentro de 5 dias a fim de apreciar o ato. Da mesma forma como acontece no decreto do estado de defesa, aqui quando há solicitação para decretar o estado de sítio, se o Congresso Nacional estiver em recesso, período de férias, ou recesso de final de ano, ou carnaval, seja lá qual for, o presidente do Senado Federal, olha a pegadinha, não é o presidente da Câmara, não, é o presidente do Senado Federal. Ele, de imediato, ele convocará a reunião extraordinária do Congresso Nacional para se reunir dentro de 5 dias a fim de apreciar o ato. Os mesmos 5 dias lá do estado de defesa. No parágrafo 3 vem dizer que, da mesma forma, lá do estado de defesa, o Congresso Nacional vai permanecer em funcionamento até o término das medidas coercitivas, mesmo do inciso 1 ou do inciso 2. O artigo 139 vem dizer o seguinte: na vigência do estado de sítio, decretado com fundamento no artigo 137.1, só poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas. Aqui é no caso de comoção por grave repercussão nacional ou ocorrência que comprovem a ineficácia de medida tomada durante o estado de defesa. Aqui não é aquele caso de guerra, não é o caso de guerra ou comoção armada. Então, obrigação de permanência em localidade determinada, pode haver então essa obrigação de não remoção, de não movimentação e detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por crimes comuns. Então pode haver a prisão contra o Estado, aquela prisão determinada pelo executor da medida, em edifício não destinado a acusados ou crimes comuns. Não será preso em cadeia, em presídio, será detenção em edifício para presos comuns. Então, as duas primeiras, obrigação de permanecer em determinada localidade e detenção em locais não determinados, presos comuns, ou seja, presídio, cadeia pública, casa de albergado, colônia agrícola, etc. 3. Restrições relativas à inviolabilidade da correspondência, aos sigilos das comunicações, à prestação de informações e à liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão na forma da lei. Observe aqui, pessoal, que haverá lei para disciplinar essa situação, mas o mais importante aqui é que até a liberdade de imprensa e radiodifusão no estado de sítio, não no estado de defesa. Olha, inviolabilidade de correspondência nos 2, sigilo das comunicações nos 2, prestação à informação, as informações da liberdade de expressão, nós só vimos no estado de sítio. Por quê? Imagine que é uma guerra e informações importantes para a defesa do Brasil, da nação, não pode ser divulgada em meios de comunicação, porque o inimigo pode estar assistindo, pode estar ouvindo.
liberdade de imprensa e radiodifusão e televisão serão também cerceadas no estado de sítio. No caso aqui, neste caso também, observe que também o inciso 1 não é no caso de guerra. Então aqui é no caso também de inciso, no mesmo inciso 1. Eu falei de guerra, mas também no caso de comoção grave, de repercussão, mesmo neste caso, a prestação de informação e liberdade de imprensa e radiodifusão poderá também ser cerceada. 4. Suspensão da liberdade de reunião, assim como no estado de defesa, a liberdade de reunião também pode ser suspensa. Busca e apreensão em domicílio, mais uma medida brusca, mais uma medida que pode ocorrer no estado de sítio, no caso do inciso 1. 6. Intervenção nas empresas e serviços públicos. Também pode ocorrer essa intervenção no caso do inciso 1, comoção grave de repercussão nacional, ou a não solução das medidas do estado de defesa, também intervenção. E ainda requisição de bens. Essas medidas vale a pena memorizar, vale a pena decorar mesmo, aqui é decoreba pura, porque isso cai em prova. Vamos voltar a elas. Na vigência do 137.1, obrigação de permanência em determinada localidade, detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por crime comum, restrições à inviolabilidade de correspondência, sigilo às comunicações, prestação de informação e liberdade de imprensa, radiodifusão e de televisão na forma da lei, suspensão de liberdade de reunião, busca e apreensão em domicílio, intervenção nas empresas de serviços públicos não privadas, intervenção nas empresas de serviços públicos e requisição de bens. E o que despenca em prova é o que nós vamos ver agora. Não se incluem nas restrições do inciso 3, olha, inciso 3, restrições relativas à inviolabilidade de correspondência, ao sigilo das comunicações, a prestação de informações, olha, prestação de informações, então não inclui o que nessas restrições? A difusão de pronunciamento de parlamentares efetuados em suas casas legislativas, desde que liberada pela respectiva mesa. Então, desde que a mesa da Câmara dos Deputados libere o pronunciamento de um deputado, ele pode fazer, desde que liberada pela mesa da respectiva casa. Então, o pronunciamento de um parlamentar, de um senador, de um deputado, pode acontecer em referente ao estado de defesa ou estado de sítio? Pode, desde que liberado pela respectiva mesa. Esse desde que liberado pela respectiva mesa, isso cai muito em prova. Nós terminamos o estado de sítio. Vamos fazer aquele mesmo apanhado geral que nós fizemos no estado de defesa? Então vamos lá, bem rapidamente. Quem decreta não, quem solicita, o presidente da República. Ele solicita autorização ao Congresso Nacional, diferente do estado de defesa. O Congresso, nos casos, quais os casos? Comoção grave de repercussão nacional ou ineficácia do estado de defesa. E o segundo caso, guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. O presidente tem 24 horas. O presidente, ao solicitar autorização, ele deve relatar os motivos determinantes ao Congresso Nacional. E ele vai autorizar também ou negar por maioria absoluta. Continuando, o decreto do estado de sítio vai indicar sua duração. Existem os casos de 30 mais 30 mais 30 mais 30, ou no caso de guerra ou agressão armada estrangeira, durante todo o período, que está no parágrafo 1º aí. Parágrafo 2º, solicitada autorização para decretar o estado de sítio, o presidente do Senado, ele convoca reunião extraordinária pelo prazo de 5 dias dentro de 5 dias para ele apreciar o ato. Lembrando também que o Congresso Nacional deve permanecer em funcionamento até o término das medidas coercitivas do estado de sítio. Só poderão ser tomadas no caso do inciso 1, comoção grave ou ineficácia do estado de defesa, obrigação, permanência em determinada localidade, detenção. Eu não disse reclusão, eu disse detenção. Detenção
em edifício não destinado a presos comuns, restrição à correspondência, sigilo das comunicações, a prestação de informação, a liberdade de imprensa em radiodifusão, lembrando que o parlamentar ele pode pronunciar-se a respeito do estado de sítio desde que autorizado pela respectiva mesa, suspensão da liberdade de reunião, busca e apreensão em domicílio, intervenção nas empresas e serviços públicos, não privados, requisição de bens. E aqui nós encerramos o estado de sítio e daremos continuidade falando deste assunto em geral, estado de sítio e estado de defesa, a partir do artigo 140. Eu aguardo você no próximo vídeo. Muito obrigado e até a próxima.